É isso aí, galera. Bem-vindos ao canal bitcoinblock.com.br. Aqui no nosso programa Entrevistas Blockchain. Hoje começando mais uma minissérie para vocês, chamada Levantamento de Capital Estrangeiro para Empresas Brasileiras. Quais são os riscos, dificuldades e principalmente oportunidades para uma empresa, startup, alguém que tem uma ideia, principalmente agora na indústria blockchain, e pode estar adquirindo recursos através de capital privado vindo de bancos e instituições no exterior. Para bater esse super papo inteligente com a gente, nós temos o fundador da Synchro Finance, o Luiz Fernando. Tudo bem, Fernando? Como é que tá por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo certo sim, e com você? Tudo ótimo. Luiz, fala pra gente, cara, primeiramente, o que é a Synchro Finance, como que você começou essa empresa, antes da gente entrar na área de como você ajuda empresas, startups da indústria pequena, da indústria blockchain, de indústrias que estão surgindo, a adquirir capital grande, dinheiro gordo vindo dos gringos, vindo do exterior. Perfeito, perfeito. Eu vou pedir licença, então, só para explicar um pouquinho da minha trajetória, porque é ela que explica, né, como que eu cheguei aqui, né? Então, assim, no Brasil, eu fundei uma empresa que vamos dizer, fez parte da primeira geração de empresas de internet comercial no Brasil, que foi ali em 93, 94, foi quando a internet comercial estava começando. Então, foi uma trajetória muito legal, porque foram 25 anos com essa empresa, chamava Telecorp, né? Ela acabou virando uma empresa de infraestrutura, de data center, né? Em Curitiba e em São Paulo, né? E nessa trajetória de 25 anos, para mim, pessoalmente, como empreendedor, teve um momento antes e depois, né? Esse momento antes e depois foi quando eu me tornei um pequeno investidor na Bolsa de Valores de São Paulo, na época Bovespa, né? Hoje é B3. O que aconteceu? Eu me apaixonei pelo mercado financeiro e eu percebi que, como investidor em Bolsa, eu tinha me tornado um empreendedor menos pior, menos ruim, né? Eu tinha melhorado como empreendedor. Por quê? Porque, na verdade, eu aprendi a analisar, fazer uma análise fundamentalista, olhar os ratios da companhia, olhar o mercado, olhar o grupo de administradores da empresa para poder decidir, né, aonde que eu ia colocar o meu dinheiro. Né? E isso se refletiu no meu papel como empreendedor. Eu me tornei um empreendedor melhor nesse processo. E algo que me chamou muito a atenção como investidor no Brasil é que, na verdade, é muito discrepante o que as grandes empresas têm de oportunidade de acesso ao mercado financeiro e as pequenas e médias têm. É muito discrepante, né? As grandes, por exemplo, no Brasil, acho que é por volta de 500 empresas que estão na Bolsa, né? Mas existem, eu acho que são 14 milhões de empresas no Brasil, né? Quer dizer, não é nada 500 empresas, mas essas 500 empresas, elas se financiam por equity, né? Ou seja, vendendo partes do seu capital, elas se financiam por debentures, né, que aqui nos Estados Unidos são os bonds, né, e assim por diante. Elas recebem oferta de capital o tempo todo, elas estão na vitrine, elas estão conectadas ao mercado financeiro, e aqui nos Estados Unidos tem um chavão, né, que eles chamam de always funding, né, ou seja, a empresa está sempre captando, né? Ela está sempre captando, então ela preserva o seu capital, ela se torna uma empresa mais sólida, né? Porque ela não está esgotando o seu capital para poder crescer, ela está se alavancando, né? Então, em geral, isso dá muito certo. Então, quando eu vendi minha empresa no Brasil e me mudei para os Estados Unidos, o propósito de criação da Synchro Finance é criar um recurso tecnológico que permita que as pequenas e médias empresas estejam permanentemente conectadas ao mercado financeiro, né? Como as grandes em bolsa estão. Aqui também existe essa mesma discrepância, né? Você tem por volta de 5 mil companhias abertas em bolsa, na verdade 10 mil, mas 5 mil são o que eles chamam de shelf companies, né? Então, operacionais mesmo são 5 mil companhias em bolsa, né? E você tem mais de 20 milhões de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, né? Então, as grandes, elas acessam o mercado financeiro o tempo todo. Já as pequenas e médias, não. E especialmente as pequenas,
tipicamente o processo de levantar capital, por exemplo, em bancos, né, em bancos comerciais, é um processo ruim, né? Porque, na verdade, o empreendedor se sente uma criança, né? E o adulto é o banqueiro, né? E aí ele olha assim, né? Com aquela cara, né? De o que você anda fazendo, né? E o pequeno empreendedor mostra os seus números modestos ali, quer dizer, é um processo ruim, né? Então, a ideia da nossa empresa é essa: é conectar pequenas e médias empresas permanentemente ao mercado financeiro. E a gente faz isso através de duas tecnologias, né? Open Banking e as APIs, né, as APIs dos IRPs. Né? Então, a gente mixa esses dados, torna a companhia anônima, né? A gente atribui um ticker para a companhia, né? Sem revelar quem ela é, e mostra isso para o mercado em busca de ofertas, permanentemente. Né? Então, basicamente, é isso que nós fazemos, é essa minha apresentação. Desculpe se eu me estendi. Não, perfeito, perfeito, porque para o empreendedor, para o startupeiro, para quem está buscando levantar capital, é uma jornada, é uma busca, é uma batalha diária, né? Em busca do dinheiro para financiar, para turbinar, para escalar, para aumentar a operação daquela empresa, daquele projeto específico. Vamos bater um papo então aqui, primeiramente, quais são os riscos de receber investimento? Porque quais são as opções? Capital privado, capital público, capital estatal. Fala primeiro quais opções que um startupeiro, uma empresa hoje tem de receber um investimento e depois a gente vai falar sobre os riscos. Claro, a lista é longa, né? A gente poderia fazer uma lista, talvez cobrindo 20, 30 alternativas, né? Eu vou me ater aqui a 5 ou 6 alternativas principais que seriam as mais demandadas, né? Digamos assim. Então, eu vou comentar um pouquinho a respeito dessas opções, né? Eu vou começar pela principal linha de crédito para pequenas empresas nos Estados Unidos, que chama SBA. SBA. Na verdade, é uma sigla, né, para Small Business Administration. Né? Então, é um dinheiro, digamos assim, ele tem uma certa familiaridade, uma certa similaridade com o BNDES. Né? Porque ele é um dinheiro privado concedido por bancos, mas a União, né, os Estados Unidos funcionam como collateral. Né? Então, na verdade, é um dinheiro que você acessa sem ter que dar um ativo real como colateral, como garantia. Né? Ele é a melhor fonte de financiamento para pequenas empresas norte-americanas, porque hoje a taxa de juro está abaixo da inflação anual nos Estados Unidos. Né? Então, na verdade, é fantástico, porque na verdade é custo negativo, né? É abaixo da inflação. E você pode devolver isso em 10 anos, 12 anos, em algumas linhas em 15 anos, né? Dependendo aonde você for alocar. E você pode acessar 5 milhões, 7 milhões de dólares, né? Então, assim, eu gostaria de começar essa lista por esse item, porque de fato ele é o melhor. Né? Você não está cedendo equity da tua empresa, você tem um prazo longo para pagar, né? As parcelas são fixas, não existe correção, né? A parcela que você paga no primeiro mês é igual à última que você vai pagar, né, no último mês. Então, eu diria assim, esse é o melhor. Né? Agora, claro, para os empreendedores brasileiros, né? Infelizmente, essa linha não financia empresas estrangeiras. Né? Então, o motivo de eu citar essa linha é, na verdade, é informativo, né? 2, é uma motivação. Tragam suas empresas para cá, venham empreender aqui nos Estados Unidos, que em pouco tempo, né, digamos assim, em 2 anos, 3 anos, vocês se qualificam para acessar um capital desse tipo, por exemplo. Né? Quanto antes começar, quanto antes girar, tiver movimento, tiver volume, a gente tem acesso a essa linha. Né? A Syncro ajuda as empresas a se financiarem através dessa linha de crédito. Né? Então, assim, é um pouco frustrante, porque não é acessível, né, por empresas estrangeiras, mas ela é tão boa, tão importante, que eu acho que é legal de citar e de dizer assim, olha,
venham para cá, né? Se você tem um produto legal, né? Vale a pena começar, mesmo começar pequeno, aprender sobre o mercado, né? E em pouco tempo você se qualifica para tomar dinheiro aqui através desse recurso, por exemplo, né? Citar uma outra opção, né? Investment banking, né? Os bancos de investimento, tipicamente, pelo menos o que a gente acompanha na mídia, né? Os grandes bancos de investimento, eles estão focados, claro, nas grandes companhias, né? Ou nos chamados unicórnios, né? Nessas empresas que têm valorização na casa do bilhão e tudo mais. Então, os grandes bancos de investimento também não seriam uma opção, como você citou ali, o startupeiro. Como é que é? Startupeiro, né? É o startupeiro. O O startupeiro é aquele cara startupeiro. que faz tudo na startup ainda, né? Perfeito, perfeito. Então, assim, quando a gente tá muito acostumado com a mídia, né? Quando você fala em investment bank, você já pensa, né, no Chase, uma coisa grande, e que certamente não é o nosso caso aqui. A gente está olhando para quem está iniciando um negócio, né? Agora, a boa notícia é: existem bancos de investimento que olham para o pequeno e médio mercado, né? As empresas pequenas e médias, né? A Syncro tem conexões com vários desses bancos, né? Um deles é o Castle Placement, né? E esses bancos, eles fazem levantamento para startups, né? Ou seja, para empresas pré-operacionais, né? E fazem também utilizando alguns recursos, eu vou citar aqui a título informativo, né, que eles chamam de regulation, né, regulation C, regulation B, né, que é uma espécie de mini IPO. Né? Então, há uns anos atrás, a SEC, procurando democratizar o mercado, ela criou, né, instrumentos que viabilizam que empresas menores possam fazer captações menores. Até não são tão pequenas assim, né? Você pode, através desses instrumentos, acessar 30, 40, 50 milhões de dólares. Até não é para nós brasileiros, não é tão pequeno, mas por tamanho americano, aqui são operações menores que não seriam viáveis em bolsa, né? Mas que é possível acessar. Né? Então, através de alguns bancos de investimentos menores, né, com foco em menores empresas, é possível obter um cheque de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de dólares, né? Ou seja, uma operação menor, mais própria para uma startup. Né? Então, essa é uma alternativa. Então, nós falamos do SBA, falamos dos bancos de investimento, né? Eu vou citar aqui, eu pessoalmente não trabalho com isso, mas eu acho que a título informativo vale a pena citar, que são essas plataformas, né? Onde as pessoas investem pela internet, né? Muitas vezes ela está apenas apoiando a empresa, não é exatamente um investimento, ela recebe de volta o produto que a empresa vai desenvolver, né? É estilo crowdfunding, crowd equity, né? E hoje o que a gente nota aqui, esse mercado cresceu muito, né? E ele tem um especial sucesso em produtos de consumo. Né? Na empresa que está lançando um skateboard, que está lançando um fone de ouvido, que está lançando produtos de consumo, e através dessas plataformas, muitas vezes ela tem sucesso. A gente tem visto até grandes empresas que não precisam desse capital irem para essas plataformas com o foco de testar o mercado, testar o interesse. Né? Então, eu já vi empresas como a Philips, grandes companhias, usarem essas plataformas, né, de crowd. Obviamente, elas não precisam daquela quantidade de dinheiro, mas elas querem testar o mercado, testar o interesse. Né? Se a pessoa é capaz de pôr um dinheiro na frente, é porque ela tem muito interesse naquele produto, né? Que está para ser desenvolvido. Então, nós não trabalhamos diretamente com isso e eu acho que ele é bom para produtos de consumo, produtos físicos de consumo. Né? A outra opção seria através de bancos comerciais, né? Que também você cai de volta na questão empresa americana, né? Dificilmente ele vai financiar uma empresa, uma startup brasileira, né? A outra opção que eu acho que vale a pena citar seria direto, né?
Ou seja, a pessoa estabelecer contatos aqui e tentar acessar investidores diretamente, né? Eu não tenho muita isenção para falar, mas eu acho que não é uma boa ideia, porque vai dar muito trabalho, né? A pessoa vai ter que aprender uma nova profissão, digamos, vai ter que parar de fazer o que está fazendo para se dedicar a isso, né? Para tentar ter sucesso nisso. Mas também é uma opção, né? Dela procurar investidores, procurar, né, enfim, empresas e expor o seu negócio, a sua ideia, a sua startup. Também é uma opção. Né? E um outro tipo de serviço que a gente está fazendo aqui para várias companhias americanas é um serviço de match, né? Ou seja, de encontrar investidores para aquela empresa, né? Só que é uma forma mais barata de fazer, porque não envolve a venda de securities, né? Aqui nos Estados Unidos, a venda de securities é privativa de bancos de investimento. Então, é uma operação regulada, é uma operação mais cara. Né? Agora, é possível fazer não a venda de securities, mas apenas a aproximação entre fundadores e investidores. Né? E a negociação é deles, né? Você não tem um banco de investimento assessorando e fazendo a transação daquelas securities, daquela porção de equity, né? Aí é entre um investidor e o empreendedor. Né? Então, me desculpe se eu me estendi, mas eu diria que essas são as principais maneiras. Não, perfeito. É bom para a gente entender isso, as dificuldades e o caminho que o startupeiro, o CEO da empresa, da indústria, blockchain agora, do projetinho aqui e ali, né, na parte juntamente agora com tokenização, porque o mercado está com sede de crescimento e precisa ter acesso a esse dinheiro que está aí parado esperando oportunidades, né? E a forma de como conectar isso é importantíssimo. Como que você ajuda essas empresas no Brasil a ter acesso a dinheiro em dólar para aumentar a sua produção, para expandir, para crescer, para ser mais escalável. Porém, agora a pergunta é: quais são os riscos de receber investimento de um capital privado? Eu estou aqui no Brasil, eu tenho a minha empresinha, tá indo e não tá pagando lá 2 funcionários, mas se eu tivesse 100 mil dólares, 200 mil dólares, 500 mil dólares, eu consigo triplicar minha operação. Se eu tiver 1 milhão de dólares, eu consigo quintuplicar minha operação. Quais são os riscos que vêm atrelado a você receber um capital privado? Claro, eu entendo que um dos principais riscos é o desentendimento entre os fundadores, né, o time da empresa e os investidores, né? Ou seja, é um acordo que não foi bem costurado, que não foi bem feito, né? São expectativas de ambas as partes que não estavam claras para ambos, né? Muitas vezes o foco de um desentendimento é que para uma pessoa determinado aspecto estava implícito, né? E para outra pessoa é o contrário daquilo. Ele imagina uma situação contrária que estaria implícita, né? Ou seja, não é má fé, não é que um está enganando o outro, é que simplesmente um determinado assunto não foi abordado e ambos partiram do pressuposto que aquilo era evidente, que aquilo é claro que será feito da maneira A. O outro pensou, é claro que isso será feito da maneira B. E aí, quando, né, ocorre uma crise e tudo, e aí vem à tona essas coisas que não estavam claras. Né? Então, eu acho que um dos desafios é o balanceamento entre a complexidade e o tamanho da operação. Se é uma operação pequena, como você citou, olha, essa startup precisa de 100 mil dólares. Ele não vai chamar um grupo de advogados caros que vão fazer um acordo lá de 120 páginas, você entende? Quer dizer, não faz sentido. Né? Então, a questão é balancear a complexidade da operação com o tamanho dela. Né? E fazer com que todas as expectativas estejam absolutamente transparentes entre as duas partes, né, para evitar que, por exemplo, tipicamente o que acontece, né, a empresa recebe um aporte, né, aquele aporte é condicionado a determinados resultados,
né? Muitas vezes o dinheiro não é desembolsado integralmente, né? O investidor diz assim: olha, eu vou colocar $500 mil, então, na tua empresa, vou ficar dono de 20% dela, mas o primeiro $100 mil eu estou colocando agora, o segundo você vai ter que passar, né, por essa fase, você vai ter essa entrega, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente, né? Então, muitas vezes os desembolsos estão atrelados a determinados resultados, seja a construção do software, do produto, ou seja a obtenção de clientes, né? E, de fato, você está juntando duas pessoas muito diferentes, falando de startups, né? Não de empresa madura recebendo investimento, mas falando de startups, em geral, a pessoa não tem dinheiro, né? E mesmo a vida dos founders, né, dos empreendedores, está ali muito a risco, né? Quer dizer, ele está precisando do dinheiro como salário para poder se manter, para continuar trabalhando, né? E quando você olha para o investidor, ele está com a vida dele resolvida e o problema dele é trazer retorno para uma montanha de dinheiro que ele tem. Né? Então as pessoas estão em fases de vida muito diferentes, né? Então eu acho que a grande questão é você ter uma afinidade de valores, né? E essas questões principais do negócio têm que ficar muito claras para ambos, para que quando houver uma entrega atrasada, por exemplo, uma fase que não se concretizou, para que a coisa não desabe toda, né? Para que, como há afinidade de valores, como o negócio estava muito bem costurado, eles conseguem enfrentar esse problema, eles conseguem passar esse problema, né? Por exemplo, da não entrega de uma fase, porque na verdade existe uma base ali de, né, de valores e tudo mais que faz com que isso seja possível. Excelente. Pessoal, na nossa minissérie aqui, Levantamento de Capital Estrangeiro para Empresas Brasileiras, nós vamos ter os próximos capítulos aqui, os próximos episódios, falando da importância de escolher investidores certos e assinar os melhores contratos, como esse processo é feito e executado, processo de internacionalização de capital privado americano, como as startups brasileiras podem aproveitar isso, tá ok? Como entrar em um marketplace de investidores privados e americanos e quais regras valem. Tem lá uma feira que tem um monte de gente querendo emprestar dinheiro. Como pegar esse dinheiro emprestado? Setores econômicos com necessidades de crédito. Qual setor tem mais facilidade em receber fundos? Setor agro, varejo, imobiliário, agora blockchain com agro, blockchain com varejo, blockchain com imobiliário, blockchain com entregas, são várias opções. Okay? A dificuldade de conseguir crédito no Brasil versus a dificuldade de conseguir crédito no exterior. E o impacto de assinar contratos em dólares. Temos um capítulo específico sobre isso. O papel do CEO na captação de recursos e como vender o seu projeto para investidores, entre outros. Então, não percam aqui no canal bitcoinblock.com.br a nossa minissérie Levantamento de Capital Estrangeiro para Empresas Brasileiras, juntamente com o Luiz Fernando, ele que é da Synchro Finance, tá ok, pessoal? A empresa dele, ele que está nos Estados Unidos, no Texas, né, Fernando? Isso mesmo, em Austin. Então, você que fica no Texas tem acesso a bancos e a investidores americanos que querem desovar, querem usar o dinheiro, o capital deles, para investir em empresas, né, tanto no Brasil quanto na América Latina. É um processo detalhado, porém não é um processo impossível de acontecer ou de se conectar, pessoal. E nessa minissérie nós vamos trazer os principais detalhes disso aqui para você. Para quem quiser mais informação, Luiz Fernando, eu vou deixar o link na descrição para cair direto lá no grupo do Telegram e já pergunta diretamente para você, marca uma entrevista, bate um papo e já ajuda a tirar as dúvidas necessárias para você, CEO, empreendedor, startupeiro, dono de projeto da indústria blockchain, que está precisando de capital, que está precisando de investidores, porém agora diretamente de fundos privados nos Estados Unidos. Falei tudo, Fernando, ou tem mais alguma coisa? Perfeito. Não, acho que é isso aí. Você cobriu perfeitamente. Legal, pessoal. Acompanhe a nossa série. A gente volta no próximo programa. Mais informações, link na descrição. Obrigado, Fernando. Obrigado a vocês. Um abraço.